Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. O que sustentou Lady Jéssica no momento de sua aprovação? Pense com cuidado neste provérbio das Bene Gesserit, e talvez você entenda. Qualquer estrada, se seguida exatamente até o seu fim, leva exatamente a lugar nenhum. Escale a montanha só um pouquinho, para verificar se é mesmo uma montanha. Do topo, não se vê a montanha. Saudações, Fremen, aqui Pascoal Naíbe. E aqui, Hildon Oliver, e um grande homem não procura liderar, ele é convocado. E aqui, Henrique, o nerd divino, o homem popular, incita a inveja dos poderosos. Bem-vindos a Arax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 10º episódio e vamos analisar o 10º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração. Tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Boa noite. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro capa dura da editora Aleph, estamos na página 102. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros e Muad'Dib é quem convoca. Longa vida! Fighters! Long live the fighters! Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast. E que ficou inspirado depois de ler esse capítulo e resolveu comprar muitos jarros e plantas para embelezar seu novo lar. Ele, Hildon Samambaia Oliver. Inclusive, estou aceitando doações de plantas, porque a gente está aqui ajeitando o cafofo. A gente precisa climatizar, né? Eu aceito até tamareiras, né? Que eu vou desperdiçar Depender da umidade. água. Não desperdiçar, não. Vou criar toda uma tradição, né, Pascoal? Dá aquela jarra de abacaxi, sabe, de fazer escuta. Oh, essa daí é clássica, eu Isso, quero uma dessa. E olha só, hoje recebemos um convidado, o Hildon já está participando aqui conosco, já tivemos um bate-papo naquele proibidão do DunaCast. Proibidão. Vocês estão perdendo o proibidão. Gente, tá rolando. Olha só, exatamente. E hoje recebemos um convidado que vai estrear no DunaCast, com certeza vai aparecer outras vezes aqui. Segundo a bio dele, Hildon, lá no Instagram, ele é Robert Mentati, psicohistoriador, Lord Sif, músico, fotógrafo, mágico, ama crianças, livros, cachorros, além de fazer leituras coletivas no seu perfil do Instagram, onde eu o conheci, se chama Nerd Divino. Ele, Henrique Gouveia, seja muito bem-vindo, Henrique. Maravilha, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito contente, descobri vocês recentemente, não sei em que areia de Arrakis eu estava enterrado, que não os conhecia ainda, e fiquei muito contente quando descobri que realmente tinham pessoas que falavam de forma séria
e muito engajada de Duna para trazer para um público cada vez maior. Isso me deixou muito contente, principalmente do convite, fiquei muito feliz, gente. Muito obrigado mesmo. Cara, eu quero só falar mais um pouquinho com o Henrique, Hildo, porque o Henrique, ele é, Hildo, ele era igual a mim. Ele era um menino Paul no castelo de Caladan, sem ter ninguém com quem brincar, sem ter ninguém com quem falar sobre Duna. Meu Ele é um Deus. apaixonado por Duna também. Ele é um apaixonado igual a gente com relação ao filme do David Lynch, de 84, né? O Henrique conheceu Duna por ele, não foi? Exatamente, meu primeiro contato. Um homem que respeita as tradições, Olha aí. né? É importante, né, cara? Exatamente. Que essa galera nova aí que não sabe, rapaz, vocês precisam respeitar as tradições. Eu tô falando pra você, que eu sei que você ouve nas sombras escondido. Ou- Beijo pra sua alma. Ouve, Cresça. ouve no áudio acelerado. Não faça isso, né, Rio? por Não favor, faça isso, por não favor. faça isso. Mas, Henrique, Deixa a faca fala um quieta. pouquinho aí, só como tu conheceu o filme, quem te indicou. É legal a história do Henrique com relação a isso. Tem um padrasto que ele, na época, trabalhava envolvido com direção de cinema e tudo, e quando ele casou com minha mãe, ele tinha um acervo muito grande de filmes. E eu sempre fui um leitor muito assíduo de fantasia, ficção científica. Eu lembro que em 96, saudoso ano de 96, onde já tinha longos 12 anos, um menino realmente sozinho, solitário em Caladan, e ele comentou comigo: cara, você gosta muito de ficção científica, eu vou te apresentar um filme que você realmente nunca viu, nem leu nada sobre. E era o Duna, do Lynch. E realmente eu lembro quando eu assisti, falei, nossa, cara, que loucura de filme. Eu achei incrível, sim. Eu tenho um carinho enorme, gigante por esse filme, porque foi ele que realmente abriu as portas de Arrakis pra mim, de Duna. Eu achei incrível, gostei muito. Embora tenha achado a primeira vista, assim, um pouco estranho, porque era realmente totalmente diverso do que eu consumia. E tinha temas muito profundos ligados Sim. ali que realmente ficaram faltando um pouco, mas haja vista que era uma adaptação. E sofreu um pouco com os cortes, com edições. Mas eu ainda tenho um carinho muito grande por essa obra, por ela ter realmente me iniciado, né, no universo de Duna, assim. Foi meu primeiro Nossa. contato com Boa. o filme e a partir daí veio o resto, né? E Hildo, eu acompanhei, né? Ele começou a seguir a gente, eu também comecei a seguir o Nerd Vino. O que eu achei mais legal, Hildo, é que ele já vai pra terceira leitura coletiva que ele faz do livro Duna. Ele também é um Olha aí, cara. proclamador da palavra de Muad'Dib, então isso também me fez ficar ainda mais, admirar ainda mais o Henrique com relação a isso, né? Que ele também realmente, ele ama, né? A gente chama realmente quem curte a obra, né? Até porque assim, não adianta a gente. Mais uma vez, a gente não é elitista, a gente quer que mais pessoas cheguem, se aproxeguem. Inclusive, a gente fica muito feliz de pessoas que vão chegando e dizem, conheci por conta de vocês. Cara, isso pra mim é uma honra, mas assim. Mas a gente também quer esse público, esse público que está desgarrado, que ama a Duna há muito tempo e não se encontrou. Vem pra cá, vem se encontrar aqui com a gente. É uma honra. Eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer, porque eu vi que ele é um hobbit, né? Qual é o seu hobbit favorito? Bilbo. Não preciso nem piscar. É um homem de bom gosto, Bill rapaz. Baggins nem pisco. É o que eu sempre falo, o Frodo é chato pra caralho. Os maiores hobbits da existência chama-se Bilbo e Sam, cara. O Sam, ele inclusive era Inclusive, reconhecido, Senhor né? dos Anéis é um... inclusive, Senhor dos Anéis é um livro, o protagonista é o Sam, né? Cara, são dois, né? O Anel e o Sam. Porque são os dois. E o Sam, Porque se verdade. não fosse Show ele, de não tinha bola. nada. Olha só, feitas as devidas apresentações, a gente vai falar um pouco mais sobre a leitura coletiva do Nerd Vino lá no finalzinho. A gente vai divulgar também lá no Duna Hacks Brasil, no DunaCast. Não se preocupem, galera. Eu vou aparecer por lá de gaiato também, claro. Onde tem leitura coletiva, Ah, a eu gente também vai vou. por lá para aparecer lá. Mas vamos lá, feitas as devidas. Fala, Agora Rio. eu vou que o Pascoal me fez voltar a querer ser blogueiro e tal, então agora eu vou. Todo blogueirinho. Olha aí. Feitas as Bora. devidas apresentações, preciso preparar o cafezinho frame de Não. Nosso todo convidado disse que não santo dia. dia. disso. Não Eu precisa. Hoje eu meu vou fazer próprio, né? ele Não mais precisa. encorpado, Não, sem cara ouvinte. não. Aquele cafezinho que deixa uma lembrança intensa na boca. Ai, Vai meu ficar Deus. delicioso. Bora de cafezinho frame, Hildon. Não, cara, o convidado disse que não precisa, não. Cara, primeira vez, tu achou... Tô de regime. Não, ó... Quem viu mentiu, né? Mas olha só, vamos seguir adiante, porque tem muitas coisas para conversarmos sobre esse capítulo 10. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 9º capítulo,
que foi o episódio chamado O Atentado. Em Grande Rio do Grande Henrique, nesse capítulo 9, a gente teve aquela... Tentaram matar o menino Paul. Tentaram matar a criança, o inocente, o menino Paul que fingiu dormir, enganou a mamãe, enganou o doutor, estava doido para sair pelo castelo para descobrir as novidades, né, para ver o que estava acontecendo. E aí, quando ele... Eu acho que isso, Hildo, é maldição de mãe. Não é, Hildo? Quando a mãe fala, não vá, meu filho, eu tô sentindo uma coisa tão ruim, não vá pra... Fica em casa. Fica em casa. O menino Paul desobedeceu essa regra. Esse rolê não vai dar em nada, fica em casa, é melhor. O dogma da mãe. Então, ele desobedeceu isso e foi o quê? Castigado. Quando ele estava tentando fugir do quarto, aparece lá o buscador, uma arma que é controlada, é como se fosse bem mal comparado, né? Alguém controlando um drone, né? Só que no caso é uma arma minúscula que entra pela carne da pessoa e vai destruindo todos os órgãos internos até chegar em alguma coisa que possa matar de vez, né? Então Você gosta da versão do filme, Pascoal? Eu gostei, cara. Eu gostei, eu gostei mais dessa do que a do Lynch. Porque essa do Villeneuve, ele fez toda a questão das casas e de naves remeterem ao reino animal. Eu adoro adoro o equipamento que o Lynch criou, cara. Adoro. O Lynch não, que o Villeneuve, na verdade. Exato. Eu amo do Lynch, mas o do Villeneuve é porque eu curti o lance de que ele realmente, como você falou, a tecnologia, ela precisou dar um passo atrás, se adaptar. Se os computadores são humanos hoje em dia, nada mais justo de que o maquinário, né, que as naves, tudo que é tecnológico também, ele acabe criando um vislumbre... Emulando, né? Pronto, a palavra é essa, emulando algo da fauna, algo que a gente conhece, até para tirar o tecno-orgânico da mente das pessoas, né? Perfeito, Henrique. A gente vê ornitópteros, né, que é a semelhança de quê mesmo, meu Deus? Libelo, né? Faltou uma libélula. Palavra, exatamente. E aí... Aqui no céu a gente chama de manemagro. Manemagro, é verdade. E aí, Henrique, nesse capítulo 9, né, a gente vê essa questão, né? A gente vê que os treinamentos que o Paul recebeu de todo mundo finalmente fez valer a pena, né? O rapaz, ele privilegiado, ele consegue... escapar, ao mesmo tempo ele salva a Charlotte Mapes, né, que aparece lá para dar um recado para ele. Charlotte Mapes não gostou muito de estar em dívida de água com o menino Paul, né, ela foi ágil, né, trocou na hora, né, já falou lá, olha, não quero ficar em dívida com você não é algo que eu queira, com a sua mãe tudo bem, que ela é a escolhida, mas você ainda é um fedelho, né, ainda é um meninozinho a crescer, não quero esse peso d'água comigo não. E a gente termina assim, né, ele conseguindo, no filme é muito bem retratado também, né, eu acho muito legal visualmente também, como ele fica atrás daquelas projeções holográficas lá no filme, né. E o buscador, ele como ele é controlado por alguém, o cara que está controlando, ele tem uma visão muito distorcida do que está acontecendo. Então ele vai pelo movimento. Não é a questão de visual. Ele não está vendo ali a sala direitinho, não. Ele tá tudo distorcido para ele. É um campo distorcido. Mas ele sabe, né? Essa máquina sabe quando tem movimento. E quando tem movimento, ela vai parte para cima. E a gente vê o menino Paul salvando a Charlotte Mapes, e aí a gente ainda continua. Esses capítulos aqui, eles são interligados, né? Eles vão saindo de um capítulo para o outro, do mesmo acontecimento, né? São vários acontecimentos que vão acontecendo, e a gente tem essa finalização com o Paul, né? Querendo saber onde é que a mãe dele estava. Agora ele quer ver a mãe, Hildon. Agora, né? Depois de sofrer... Agora, depois de sofrer onde o filho chora e a mãe não vê, né?
Exatamente. Então, Eu, ouvinte que sou do podcast, durante a discussão de vocês, da vez passada, eu tenho uma opinião parecida com a do Hildon, porque eu acho que o Yue sabia, sim, do atentado, da forma, porque no capítulo 5, inclusive, logo quando ele chega, no capítulo que começa com o nome do Yue, muito bem organizado pelo legal. Naib, cara, que foi que me salvou, inclusive, com os índices. Quando ele chega, que ele começa a conversar, ele fala pro Luffy, hoje você vai ficar feliz, que não vai ter treinamento, vai ter um tempo mais com seu pai. Ele é o último professor que acaba visitando o Paul na pré-mudança pra Arrax, né? E aí, quando ele vai à mesa, ele fala, cara, eu trouxe um bibliofilme pra você ver e tudo. E quando ele vai à mesa, em forma de L, ele comenta, que pena. Ele tá tão bem desenvolvido, ganhou corpo e tudo, e fala, que perda. Só que ele fala, eu tenho que... Mas ele fala, apesar disso, eu tenho que ser fiel à minha promessa, eu tenho que ser fiel à minha esposa. Então ele... Cara, eu acredito que ele tava muito bem ciente. Talvez não da forma a ser executado, mas quando ele se lamenta por isso, eu acho que o bichão já falou, cara, infelizmente eu lavo minhas mãos, porque a minha escolha é a minha esposa, sabe? Achei bom. Não, eu ia até falar que... Então vocês acham que o excepcional romântico Dr. Yue, ele colocou ele colocou um remédio, um sonífero pro menino Paul morrer tranquilamente sem dor, é isso? É também essa situação? É o gato de Schrödinger, né, cara? Tá vivo, tá morto ao mesmo tempo. Acho que ele deu ali, que nem ele faz com... Não vou dar spoiler pro pessoal ainda que não leu ou não assistiu, mas ele vai usar um recurso semelhante, que ele vai dar uma chance no fim das coisas, né? Que ele fala, cara, você vai morrer, mas vou te dar uma coisinha que vai te ajudar aqui mais pra frente, então usa isso. Só que ele... Porque, apesar de tudo, ele não era uma má pessoa. Esse é o problema, né? Que eu acho que isso que é uma das coisas muito legais em Duna. Não é tão... Nessa parte especificamente assim, não é tão maniqueísta na parte dos bastidores, diferente dos Harkonnen, os Atreides logo de cara, que é muito maniqueísta, o que é Harkonnen é mal, o Atreides é bom, depois mais pra frente quando chegam os Fremen, começam a surgir as pessoas cinza, porque não é nem pra um lado nem pro outro e tudo, principalmente depois do surgimento do Muad'Dib, que já é bem mais cinza do que realmente aquela questão do puramente bom, mas nessa parte ele não é realmente um vilão, ele é um cara cometido pela... Ele fez uma escolha. Sim. Eu também concordo. Ele é o cara que foda-se os olhos. Exato. Acho que ele acabou depois... Ele falou, cara, eu vou fazer minha parte, mas se não der errado, coloquei ali, aí é com vocês, não é mais comigo, gente. Beleza. Essa é a minha profissão, sabe? Não podia me entregar. Então acho que, apesar de saber, ele deu uma tiradinha de mão. Show de bola. Ótima oportunidade. Tenho que falar mais nada, porque se chamou o Yue de escroto, eu tô... Finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon, grande Henrique, a gente começa aqui o Notícias do Império com algumas notícias, assim, não tão ainda confirmadas, mas eu estou apostando, né? Aposta de que a gente vai ter um teaser ou um trailer de Duna Parte 2 no dia 25 de abril. Próxima semana, praticamente já, né? Próxima semana. Terça-feira. Exatamente, lá no CinemaCon 2023. Porque a Warner Bros., né, que é uma patrocinadora do filme, ela vai estar com um painel comemorando 100 anos da magia do cinema e fará uma apresentação especial destacando sua próxima lista de lançamentos. Então, o CinemaCon, que é o maior e mais importante encontro da indústria cinematográfica mundial, com certeza vai ter alguma coisa lá de Duna. Eu acho que dia 25 é muito provável. Obviamente não vamos ter essas imagens de forma oficial, vai demorar um pouquinho mais para sair, talvez algumas semanas para sair, mas alguém sempre deve estar, um infiltrado nosso lá, deve estar por lá, um frame, um valoroso frame, deve conseguir o teaser, alguma coisa, como a gente conseguiu da última vez, viu galera? Da última vez a gente conseguiu o teaser, não com a qualidade tão legal, mas conseguimos. Criamos um grupo no WhatsApp só para divulgar esse teaser,
E aí todo mundo. Era assim, porque se colocasse no Twitter ou no Instagram, derrubava, né? Não pode, a gente podia até perder a conta. Então a gente faz essas coisas que eu sei que não é tão legal, mas é legal pra quem é fã de Duna. Só pra você que é fã de Duna, a gente faz isso, né? Só pro nosso Planos dentro de planos. plano dentro de planos. Pra vocês a gente se arrisca. Mas a gente vai ver se consegue mais coisas mais na frente, ok? Mas olha só, Hildo, antes de a gente passar aí pro quadro de pitadas de melange, que as pessoas curtem demais, né? Essas dicas culturais que os nossos convidados, você, coloca aqui pra gente. Eu queria falar um pouquinho também do Catarse. Temos mais um apoiador no Catarse. Rafael de Campos está nos ajudando, está agora participando no Catarse. Ele é um navegador da guilda, começou esse mês. Rafael, Opa! muitíssimo obrigado. Rafael, brigadão, cara. Brigadão mesmo. E todo mundo que apoia, que acredita no trabalho da gente, sabe que esse trabalho é um trabalho de formiguinha mesmo, de apresentar uma pessoa, apresentar outra. E eu acho essas ações incríveis, né? De que se você puder e tiver com a grana, sabe, um pouquinho mesmo, você ajuda o seu gerador de conteúdo favorito, né? Toda semana a gente tá ali ralando, gravação. Eu tô na correria, como o Pascoal já sabe muito bem, na correria, mas o nosso compromisso aqui não falta, não pode faltar, Perfeito. né, Pascoal? Não, e essas ajudas, Gildo, a gente tendo ajuda, a ideia... como eu queria traduzir tanta coisa que tem de Duna aí, de vídeo e tudo, fica complicado a gente só... É muito, como você falou, existe uma demanda de tempo, existe uma demanda de pesquisa e de grana, né? Porque a gente tem que arranjar pessoa para fazer, para editar. Então é importante sempre essa ajuda. Comprar o material, às vezes o material da gringa para poder traduzir, Não né? fique à vontade, nós temos vários tipos de assinaturas aqui do DunaCast que você pode participar. A gente começa com R$5 por mês, tá, pessoal? Então vocês podem nos ajudar por R$5. Seu nome vai estar no mural de apoiadores, vai ter postagens quinzenais. Se você apoiar com R$10, você também vai ter o seu nome no mural de apoiadores, mas já vai ter acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp, que é o único grupo que tem Hildon Oliver, né? Opa! Você pode nos ajudar com R$20, se tornando assim uma Bene Gesserit, e aí você também vai ter o seu nome no mural, vai ter acesso ao grupo exclusivo do DunaCast no WhatsApp, vai ter seu nome citado aqui em episódios aqui do DunaCast. Se quiser ser mais ousado e ser um frame com R$30 por mês também, a gente agradece. Você vai ter acesso ao grupo exclusivo, seu nome no mural, nome citado nos agradecimentos aqui do episódio do DunaCast, além de um áudio de até 2 minutos anexado nesse quadro aqui, Notícia do Império. Se você quiser ser mais ousado ainda, o Fedaykin, um lutador especial do Muad'Dib, você vai estar seu nome no mural, vai ter acesso ao grupo do WhatsApp, seu nome vai ser citado, e esse nível, Hildon, faz com que o Fedaykin venha participar do Notícias do Império. A gente vai bater um papo com essa pessoa aqui, nesse frame aqui. Então, mais uma vez, agradecer. Tô com saudade de bater papo. Venham. Exatamente. Então, um grande abraço ao Rafael de Campos, é o nosso novo apoiador do Catar. Um grande abraço também para o Hudson, que está nos apoiando, para o Fernando Sarmento, sempre junto. Juliana Almeida e Rogério Assis. Juliana. Tá? Então, Rogério, um abraço, meu querido. Então, muitíssimo obrigado. Olha só, Hilo, a gente finalizada aqui essas novidades, né? Esses apoios, que é sempre importante, vamos passar para pitadas de melange. As pessoas querem saber o que você vai indicar. Depois a gente, claro, passa para o nosso convidado, Henrique, para saber o que é que ele vai falar para nós. Vamos lá, Hiro, começa com você. Cara, rapidinho eu vou indicar aqui, e foi engraçado que eu tinha comprado esse quadrinho já tem um tempo, aí eu fui ler recentemente, que é um quadrinho da Sarah Anderson, que eu adoro o trabalho dela naquele A Louca dos Gatos. Eu acho um quadrinho de tirinhas muito bons, e ela lançou pela Dark Side, saiu aqui no Brasil, né, pela Dark Side, um quadrinho chamado Mordida. Um quadrinho super bonito, com capas de tecido, né, remetendo àqueles livros antigos, e com uma vampira, assim, bem minimalista na frente, né. E sim, é a história de relação de uma vampira e um lobisomem, né. As tirinhas, elas abordam desde eles se encontrando, eles se apaixonando, eles construindo uma história.
E a Sarah Anderson, ela é uma pessoa que tem um humor muito, muito peculiar, muito pontual, né? Quem conhece ela pelas tirinhas da Louca dos Gatos sabe. Então, e eu descobri que esse quadrinho virou um sucesso no TikTok, inclusive por conta disso, os sites que vendem ele botam livro Mordida, sucesso no TikTok. Porque tem várias tirinhas lá de coisas muito fofinhas, muito bonitinhas, e um pouquinho macabras também. Afinal, é uma vampira, né? Milenar e um lobisomem que se apaixona. Eu já ia perguntar, está entre um Crepúsculo e um Anjos da Noite? Ele está no intermediário, Cara, é isso, tá no Rio? intermediário, inclusive eles fazem umas piadas sobre Crepúsculo. É muito bom, muito bom, muito bom. Olha aí. E, bicho, pra galera, assim, só pra não deixar assim, eu tô recentemente assistindo uma série que eu tô adorando, que tá no Star+, ou Star Plus, né? Não sei como é que as pessoas chamam. É O Urso, né? O Urso conta a história do Carmen Besato, que ele é um chefe muito conceituado, e ele acaba recebendo de herança um restaurante na cidade, no bairro dele, certo? Só que o restaurante é um restaurante fuleiragem, assim, desses de beira de estrada, que não tem movimento, e ele é um chefe conceituado. E são episódios de 30 minutinhos onde você acompanha toda essa loucura. Ela é uma série de humor, mas com um drama muito presente, sabe? Muito poderoso. Eu tô adorando, por isso que eu quero deixar essa outra indicação rapidinha aqui pra vocês. Assistam O Urso, The Bear. Ele não aguenta, Não, cara. não aguenta. Ele disse que vai ser só uma. E ele fala, por favor, Hildon, repita as duas. Esse urso eu tô muito interessado, muito bom, mas eu não consigo ser uma pessoa multimilionária que tem vários streamings assinados. Vou ver se tem vaga repita. no nosso grupo, porque pra gente ter vários streams tem que juntar uma galera. Repita as duas. Cara, primeiro da editora Darkside, Mordida, de Sarah Anderson, né? E a série O Urso, que tá no Star+, ou Star Plus, eu nunca sei como é que as pessoas chamam esse streaming. Mordida, de Sarah Anderson, e O Urso. Valeu, grande Hildon. Obrigado aí pelas dicas, as pitadas de melange. É óbvio, vamos passar por Henrique Nerdvino. Ele vai falar um pouquinho sobre qual é a sua dica cultural para todos os frames. Maravilha, como diria o meme, me dê, papai. Me dê, papai! Porque eu já tinha preparado algumas sugestões, mas o Hildon, ele cravou o que eu vou falar aqui. Concordo, Hildon, o Mordida é muito bom, demais, a edição do Darkside, como sempre, impecável, cara. Muito, muito bom, o Mordida é muito bom. E o que eu achei interessante, porque eu tava pensando em trazer justamente uma distopia que se liga com Duna, mas por um motivo peculiar, que é o eterno, magnífico Laranja Mecânica, do Burgess. E por que ele se liga com Duna e por que me remeteu quando você falou de Mordida? Porque no Laranja Mecânica nós temos a Velha dos Gatos, né? E ela é responsável por uma mudança muito grande na vida do Alex Delard, que é o principal drug da tropa ali. Então é uma distopia que eu acho que ela cai muito bem para esse momento, assim como para grande parte da história. A distopia dentro da ficção científica, ela sempre mostra ali o que a gente pode vir a ser, né? E as distopias, elas sempre são muito próximas da nossa realidade. Então, essa onda de violência crescente, essa questão da juventude um pouco mais desgarrada, seguindo valores muito perigosos e praticamente assim desprezando o seu próximo, levam a uma série de reflexões e de discussões, né? E o Laranja Mecânica, ele é muito assertivo nisso. Quando ele toca em questão da perda do livre-arbítrio, com a questão do projeto que é seguido de lei lá, que é o projeto Ludovico, onde o Alex vai ser submetido a um projeto para poder encurtar a pena dele na prisão, por ele ter justamente matado a Velha dos Gatos, a Mulher dos Gatos, na verdade, dentro do filme e da obra do Anthony Burgess. E por que eu faço o link entre essas três obras? Duna, a Velha dos Gatos, é por causa da Louca dos Gatos, que o Hildon destacou aqui. Mas por que eu trago aqui Laranja Mecânica vinculada a Duna? Porque ambos possuem uma linguagem muito própria. O Duna possui, dentro lá na página 647, tem a terminologia do Império, que é como se fosse um glossário com todos os termos que são aplicados na obra, porque volta e meia alguma pessoa que acaba lendo e fala, cara, mas é um livro muito cheio de termos, eu tenho medo que eu não vou entender, o que eu faço? Eu devo ler ou não o glossário? É assim como acontece com Laranja Mecânica, começa a ler lá dentro do vocabulário Nadsat, que o Anthony Burgess criou, que era uma mistura de russo, com várias gírias inglesas e várias terminologias. Então as pessoas se veem perdidas
Só que a minha recomendação sempre é a mesma. No Laranja Mecânica, se você quiser ler, maravilha, leia. Não vai afetar com spoiler a sua obra. Já na terminologia do Império, nós temos uma série de spoilers dentro da terminologia do Império, quando ele vai falar sobre alguns personagens, quando vai falar de alguns termos. Então acho que tem que ser visto com cautela, verdade. Exatamente, cautela é o termo correto, porque tem muito spoiler ali que vai estragar grandes surpresas durante a obra. Eu acho que dá pra tentar, gente. Assim como Laranja Mecânica, dá pra você tentar, com o tempo vai se tornando familiar. Dá pra seguir ali e torna, acho que, a experiência mais rica, porque você se vê também como se fosse dentro de uma experiência de primeira pessoa, junto ali com o Paul, num ambiente totalmente novo, um ambiente hostil, onde você tá aprendendo tudo, assim como dentro do Laranja Mecânica. Então eu trago ali o Laranja Mecânica como um sinal dos tempos, do que pode vir a ser mesmo, da questão da alienação parental, o crescimento exponencial da violência, e que tem saída pra tudo. Mas eu acho que cabe uma grande reforma, uma série de coisas, grandes ódios plantados recentemente pelos Harkonnens no poder, por uma série de coisas. Eu acho que dá pra acender o farol vermelho aí. Perfeito, né, Hilda? Assim, é incrível como certas obras, e elas a gente pensa que tá envelhecendo, né? E de uma hora pra outra você vai ler, pô, tá ali, tá acontecendo, tá tudo atual. Laranja Mecânica é exatamente isso que você falou mesmo. Questão... Até que ponto a nossa juventude está caminhando para um viés mais imediatista e até às vezes autodestrutivo, né? Sim. Não às vezes no sentido simbólico, mas a gente está vendo também que pode ser no sentido literal, né? Infelizmente. E o que a nossa sociedade também está passando para esses jovens, né? Porque assim, o adoecimento dos jovens, com certeza não é uma coisa que surgiu do nada, né? Com certeza veio dos mais velhos, veio de quem estava antes, né? Então, a responsabilidade da gente como sociedade civil, de tentar, de alguma forma, minimamente, fazer com que as pessoas tendem a ser mais compreensivas, mas não compreensivas no sentido de dizer, tá, ok. Não, mas de saber dialogar, saber discordar sem odiar, né? Porque desaprendemos isso, né? Não podemos mais discordar. Tem que discordar, tem que lacrar e tem que odiar. Então, é uma cultura perversa que a gente está vivendo. Que é perfeito. Perfeita a indicação do Nerd Divino, do Henrique. Gostei demais. Mas olha só, a gente finaliza aqui. Por favor, Henrique, só mais uma vez, repita a sua indicação. Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, tanto o livro quanto a excelente adaptação do Stanley Kubrick. Perfeito. O filme também é magnífico. Essas dicas interessantíssimas, já deu vontade de assistir novamente Laranja Mecânica? Vamos para a análise do capítulo 10 do livro Duna, chamado A Sala dos Sortilégios. Grande Rio do Grande Henrique, a gente vai começar esse capítulo 10 e obviamente a gente vai falar rapidamente sobre esse excerto, né? Que é interessante, né? Porque que provação a Lady Jéssica teve? Então é só a gente lembrar, porque o excerto começa: o que sustentou Lady Jéssica no momento de sua provação, né? E a gente vai ver que a Lady Jéssica ela passou e vai passar por várias provações, né? Mas eu acho que essa provação maior aqui dela foi colocar o filho dela para fazer o teste do Gonjabá, sabendo que ele poderia ser morto. Então eu acho que com certeza essa aqui foi porque ela também passou pelo teste do Gonjabá, ela também poderia ter morrido, sobreviveu. Então ela sabia muito bem de que forma o filho dela iria... Não, eu acho que o pavor maior dela, sabendo como o teste é complicado e difícil, ela sabe também o quanto ela foi de contra a ordem das Bene Gesserit. Então, ao mesmo tempo, vinha o pavor de assim, ok, se comigo foi complicado e eu quase não sobrevivi, a madre vai botar pra voar as bandas em cima do meu filho, porque eu fui contra tudo que elas queriam.
Eu criei algo que não estava programado, eu saí do programa, sabe? Isso, Então, o pavor dela grande, assim, que às vezes as pessoas nem percebem, isso. é porque ela achava que a madre ia matar o filho dela, e não tinha o que fazer. É a madre, ela é a mulher que ensinou tudo a ela e tantas outras, E né? 2 detalhes, acho bem importantes aí, no livro, um pro livro e um pro filme. No livro, quando a própria madre fala, cara, nós não costumamos fazer teste com crianças do sexo masculino. Então você já vai ver que tem uma dificuldade aumentada, que ela fica surpresa pelo quanto o Paul acaba suportando. E no filme, que é uma cena que ficou muito emblemática, é quando a Lady Jessica tá do lado de fora aguardando, que ela segura a mão em contração de dor, relembrando do que ela passou, né, no tempo do teste dela. São detalhes. E uma coisa também muito interessante, vocês falando aí, a Jéssica, a gente vai ver no decorrente, não vai dar spoilers, mas a Jéssica, ela é uma pessoa que ela lembra muito, assim, mas lembra no sentido de amor à família, tá? A Cersei, não em sentido Não, de total, índole, total. mas a Cersei de Game of Thrones, ela Leoa, né? ela é aquela que vai leoa, aquela que vai defender o seu filho. E ela também, ela não coloca, ela não arrisca se não for necessário, tá? Porque muita gente pode pensar, cara, como é que uma mãe, ela é desnaturada, botou o menino para um teste que poderia morrer. Na realidade, a gente lê os capítulos e a gente sabia já que a reverenda Madre sabia do plano dos Harkonnen, já estava falando que para o pai nada. Então eu acho que aquele teste do Gonjabá era o salvo-conduto dela e do Paul para as Bene Gesserit para salvá-los. Total. Né? Ela queria confirmar se valia a pena Exatamente. continuar insistindo no plano delas. Aí foi É, um carimbo, não, né? assim, até Exatamente. pelo esse pavor dela, e ela sabe que é como se fosse o último caminho, de assim, olha, eu fiz isso, fui contra, deu ruim aqui, então eu vou ter que colocar ele à prova para que elas realmente acreditem no potencial do Paul. Eu acredito no Paul, eu acredito no meu filho. Isso. Mas isso na cabeça dela tem muito da mãe, né? Da mãe que é protetora, da mãe que crê no potencial máximo do filho. Exatamente. Mas até onde é o querer da mãe, o pensar da mãe, o desejo da mãe, e até onde é o plano das Bene Gesserit. Porque assim, né, cara? Cumprida com a ordem. E a gente vai ver bastante nisso aqui no Exatamente. capítulo 10, A gente- inclusive. Onde ela consegue conciliar a ordem e querer Exatamente. matar. E a gente vê aqui que ela, como sendo uma Bene Gesserit, com certeza ela iria ter algum tipo de proteção. Né? Com certeza as Bene Gesserit, só se fosse parte do plano das Bene Gesserit, como a gente acha que foi parte do plano das Bene Gesserit, a Wanda do Toyuei, ser levada pelos Harkonnen, né? Que elas não iam deixar isso de graça. Então aqui também tem toda essa questão de não é que é uma mãe desnaturada, não, era o salvo-conduto dela, ela ia salvar o filho dela se ele passasse no teste do Gonjabá, então era algo necessário. E aqui no excerto, e nós estamos no excerto ainda, fala assim, né? Pense com cuidado nesse provérbio das Bene Gesserit. Qualquer estrada, se seguida exatamente até seu fim, leva exatamente a lugar nenhum. Escale a montanha só um pouquinho para verificar se é mesmo uma montanha. Do topo não se vê a montanha. Vocês querem comentar alguma coisa aqui sobre esse excerto inicial, Hildon e Henrique? Cara, eu gostaria, ainda puxando pro primeiro capítulo, uma coisa que a Reverenda Madre, que eu acho bem interessante no livro, no filme não dá pra tocar nesse assunto, porque senão demandaria muita explicação e tempo de tela não teria como conciliar. Mas quando ela tá indo embora, porque quando ela volta, a Jéssica entra na sala, vê que o Paul tá vivo, ela fica tranquila e tal, mas recomposta, aí ela pergunta pra Jéssica, você alguma vez parou de me odiar? E ela fala, cara, eu amo você e odeio na mesma medida. E depois você vê que a Reverenda Madre, ela fala, cara, vocês vão se preparar que tempos difíceis estão vindo. Ela até fala, pô, gostaria de estar no seu lugar. Aí você vê que tem aquela proteção de mãe, apesar dela ser rígida e dura, austera, né, com a Jéssica, fala, mas eu não posso. E você vê que a despedida dela... Ela tá desesperada até porque vai chegar, né? Ela sabe de tudo que tá por vir. De todos os planos, dentro de planos. E quando ela vai embora, que fala que a visão que mais desconcerta é ver que ela tá com o olho cheio de lágrima. Então você vê que ela tá sabendo o peso esmagador, que o rolo compressor que vai passar sobre os Atreides e a Jéssica e o Paul no meio. Porque a partir do momento que ela carimba ali o Paul como um cara que aguentou mais que todo mundo, ela fala, cara, esse cara é nosso também. Eu também tenho que defender esse moleque. E tem uma cena que eu acho muito elegante no filme, a sutileza dela. Quando ela tá discutindo com o Barão sobre o plano do que vai fazer, quem que vai atacar, quem que vai fazer, ela fala, cara, mas a mãe e o menino são nossos.
não toque Isso. neles. E ele fala, não, tranquilo, eu não vou fazer nada, então é a minha palavra. E ela fala, e ela podia ter dito ali que ele era um iniciado nas artes, só que ela deixa subentendido. Ela fala, maravilha, então toque que eles são nossos. Então, o fato, ela podia ter acabado ali com o pessoal, porque no filme, isso fica muito claro que só quem é amordaçada é a Jéssica. E isso faz total diferença para a continuidade da história do filme. E o Paul não, porque ela poderia ter soltado ali pro Barão. Cara, mas toma cuidado com o Paul, porque ele foi treinado na nossa doutrina. E ela não deixou falar, maravilha então. Porque ela certamente falou, que nem o Dr. Yue também. Eu vou dar uma chance, mas eu vou tirar. Agora é com vocês. Então acho legal essas questões de você ter o seu plano, mas você também acreditar na capacidade das pessoas, sabe? E essa questão desse acerto, eu acho que ele vem muito de encontro a uma coisa que meu pai falava, que eu sempre achei interessante. Que eu acho que quando você tá dentro de um problema, você não consegue ver a dimensão dele e você não tem. Que nessa questão, quando você sobe na montanha, ela não é mais uma montanha. Você não vê mais ela em si ali. E ele falava, cara, você tem um problema, você tem uma solução? Não, então você não tem um problema. Você tem a solução? Tenho. Então você não tem um problema. Então acho que vem de encontro a isso, sabe? A questão de você estar tão inserido na treta gigantesca que, cara, vai nadando e vai junto com a corrente. É o que o nosso Duque está, né? O Duque está aí dentro de um planos, dentro de planos. Ele tem um plano dele, que está dentro de outro plano, dos Harkonnen, que está dentro de outro plano, do Imperador. Então as pessoas estão vendo os seus planos, estão vendo as suas estradas, né? Foi muito pontual o que tu disse, porque o Yue, né? Ele é um cara que... Ele sabe que ele não pode contar com os Harkonnen. Ele sabe que ele precisa desconfiar de tudo. Só que ele continua como um... Sabe aquela... Você bota aquelas viseiras no cavalo, para o cavalo não olhar para o lado? Não, ele vai reto. Diferentemente da madre, né? E isso prova o quanto sabe, as Bene Gesserit, elas estão preparadas há muito tempo. Elas estão nesse jogo, jogando esse jogo dos tronos, fazendo alusão até o Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo. Bebeu pouco, né? Elas estão jogando... cara, elas estão jogando esse jogo há milênios, sabe? E elas sabem em quem elas podem confiar e em quem não podem, sabe? E isso pra mim é primordial quando ela não joga essa informação. Porque ela diz assim, olha, ele está jogando comigo, mas será que ele tá mesmo? Será que eu posso confiar? Óbvio que eu não posso confiar, então vamos passar meias verdades, né? Vocês imaginem a seguinte situação. As Bene Gesserit têm acesso às outras memórias. O que são as outras memórias? Todas as descendentes delas, geneticamente, elas têm plena consciência de conversar com aquilo ali. Não é uma alma, tá, pessoal? Não é um ser. É as memórias dessas pessoas que elas podem até viver, sentir o que aquelas pessoas, aquelas mulheres viveram. E essas mulheres antepassadas conviveram com as casas, então eles sabem dos segredos. Tipo assim, cara, como era na casa dos Atreides? Quem é o Tufi? Aí uma que já participou lá, que era da Bene Gesserit, e já sabe, dá informação. Ó, faz isso que o Tufi é fraco nisso aqui. Então ela ou faz aquilo ali, faz uma chantagem com aquele barão ali, ou com aquele conde, porque ele fez isso no passado. Então é um chat GPT, né? Um chat da inteligência artificial, só que das outras memórias. Ela faz uma pergunta e tem uma resposta sobre aquilo ali. Então, realmente, elas têm todo um conhecimento que ninguém imagina que elas têm, né? Mas vamos continuar aqui no capítulo, que, como eu falei, esse capítulo aqui, ele está ocorrendo ao mesmo tempo em que o atentado contra o Paul está acontecendo, né? O Paul está lá sofrendo lá com o caçador-buscador e a Lady Jéssica tinha acabado de sair lá do quarto, pensava que o Paul estava dormindo e foi para vistoriar a última sala, né? O último local. E é interessante que diz assim: ela olhou rapidamente para trás, para o corredor e outra vez para a porta. Oval! Se admirou. Que formato estranho para a porta de uma casa. Aí eu vou ler uma coisa para vocês dois, que vocês dois são fãs de uma certa obra. Aí eu vou ler isso aqui, tá? A toca tinha uma porta perfeitamente redonda, como uma escotilha pintada de verde, com uma maçaneta brilhante de latão amarelo exatamente no centro. A porta se abria para um corredor em forma de tubo, como um túnel muito confortável, sem fumaça, com paredes revestidas, maconha, com chão já leva ladrilhado, atapetado, com cadeiras de madeira polida, montes e montes de cabides para chapéus e casacos. O Hobbit gostava de visitas. Cara, e eu quero perguntar para vocês, quando eu li o Frank Herbert pela primeira vez, assim,
Não na primeira vez, porque eu não tinha ainda essa referência literária do Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis ou do Hobbit. Mas quando eu li o Hobbit, depois eu voltei a ler, não sei se aconteceu isso com vocês. Primeira coisa, quando eu vi... sim, só explicando pra galera, tá? A Jéssica tá caminhando, tá fazendo a vistoria, e aí ela acha uma porta de formato oval. Então ela vai lá, entra nessa sala. Para entrar, tem que usar uma fechadura palmar, né? Tem você que não tem maçaneta nessa. Tem que falar melon. Pronto. Diga amigo e entre. Exatamente. Então, quando ela vai tentando entrar, né? E antes dela entrar, a Charlotte Mapes aparece, sempre a Charlotte Mapes, e fala assim: Milady, tô atrás do Paul, porque o pai dele necessita que ele compareça a uma reunião, estou aqui com os guardas. Onde é que eu encontro, né, o Paul? Aí ela falou: ali na quinta sala, o Dr. Yue está lá. Inclusive, talvez ele precise de uma injeção, um estimulante, porque teoricamente o Yue tinha dado um tranquilizante pro Paul, né? E aí acontece isso, né? Mais uma vez, Mapes lançou um olhar penetrante para a porta oval. E Jéssica imaginou detectar asco naquela expressão, né? Então, ficou essa... Por que a Charlotte Mapes olhou com asco por aquela porta, né? Mas eu quero antes conversar com vocês sobre essa questão dessa porta redonda, né? Dessa porta oval, né? Que para mim remete às tocas do Hobbit, né? O que vocês acham? Em algum momento passou isso pela cabeça de vocês quando leu? Não da primeira vez, assim como você comentou, mas depois, inclusive relendo agora para discutir com vocês, me chamou a atenção não a toca do Hobbit, mas a um anel, porque a Lady Jéssica, ela vê na inscrição da placa e tudo, da fechadura, uma frase escrita em Galache, que ela pensa, quem será que colocou isso aqui? E aí você pega a ojeriza da Charlotte com a sala, como se fosse... Aí eu faço uma analogia com um anel. Exatamente, alguém que puro, conhece, né, o mal lá de dentro, porque a frase em Galache agora ela não faz muito sentido, mas ela faz total sentido por quem estava na sala e quem deixa a mensagem para Jéssica, que é o idioma utilizado principalmente no Imperium, o Galache. Então, quem estava na sala e deixou a mensagem era realmente o executor de quem precisava estar lá. Então, ele dá aquela ojeriza da escrita do anel, sabe? Quando o anel acende, que tem o idioma de Morgul e tudo, da língua negra, que ninguém queria falar mais, que era proibido falar em Valfenda e tudo por aí. Então, acho que tem uma certa ligação, sim. Mas eu peguei a parte mais... infelizmente dark, assim, não vi essa visão tão mais bonita e agradável que o Naib trouxe. Cara, aqui. E uma coisa que é interessante, a gente tá só falando do formato da porta, né? Vamos adentrar essa porta, né? Quando a Jéssica ela vai entrar nessa sala, nessa porta, né? Ela se dá de cara novamente com uma outra porta, né? Como se fosse outra porta, tinha uma roda como maçaneta. Me lembra muito também Submarinos, que tem aquela porta redonda, aquela escotilha de um submarino. Submarino e Lost, né? Escotilha fosse escotilha, pensei em Lost. É verdade. Aí tinha o Desmond lá dentro. Nossa, meu sonho. 4, muito 8, massa, 15, 16, 23, 42. E aí me lembra também 108. Isso. E aí é uma coisa particular, porque o Frank Herbert gostava muito. Por um dos primeiros livros dele que ele fez foi falando de uma galera dentro do submarino. O Frank Herbert detalhou tão bem o interior do submarino que ele foi convocado, cara, pela Marinha, tipo assim, para algumas explicações, porque achavam que, tipo, ele tinha acesso a coisas que só ele sabia e era segredo. Então, assim, tipo assim, ele foi pra chamar, pra conversar, e a galera gostou muito da... E eu acho que essa parte aí da escotilha também, ela tem um significado de submergir em outra realidade, né, porque ela vai abrir a escotilha e vai entrar no universo totalmente novo, totalmente distinto com a É o que ela pensa, né, porque ela fala assim... para que uma câmara de compressão numa casa, né? E de repente pensou em criaturas exóticas, isoladas, em ambientes especiais. Aí ela colocou ambiente especial, né? E o mais legal também, que eu acho, a questão religiosa aqui, né? Quando ela vai entrar, tem uma citação, né? Uma citação em Galarque, como foi falado. Ô homem, eis aqui um pedaço adorável da criação de Deus. Coloca-te, portanto, diante dela e aprende a amar a perfeição de teu amigo supremo. E aí, quando ela entra,
ela dá de cara para um paraíso, um oásis, né? Vamos dizer assim, um oásis naquele deserto, né? Uma plantação, várias... Um Momoa Um Momoa pelado. pelado, não, ainda não. Mas Mordendo a ela vê maçã, né? várias tipos de Um plantas, jardim né? proibido, né? Um Éden ali no meio. O jardim. Ué, E tipo, também são várias referências interessantes, né? E é interessante, demais. a tradutora do livro Duna para o Brasil, a Maria do Carmo Zanini, ela meio que colocou Sala dos Sortilégios, eu achei bem, bem interessante, porque o sortilégio é exatamente isso, né? É feitiçaria, ação do feiticeiro que pratica magia ou bruxaria, sedução ou encanto, característica, atributo natural ou artificial que provoca encantamento e fascinação. E sortilégios femininos, né? Ligado ao feminino. E aquilo ali provoca tudo isso, né? E aí foi bem, bem falado pelo Henrique. O pecado original, porque quando a Jéssica entra lá, a Jéssica se assusta, ela tem que, em um determinado momento, respirar lá umas 2, 3 vezes, fazer aquela Tá meditação dela. Porque ela fica meio que assustada, né? Ela fala assim, ela vê aquilo ali e diz assim, água em toda parte naquela sala, num planeta onde a água era o sumo mais precioso da vida. Água desperdiçada de maneira tão compíscua que, escandalizada, ela controlou sua calma interior. Fiquem à vontade para falar desse paraíso perdido. Não, eu acho interessantíssimo isso, assim, porque quando a gente vê a Sala dos Sortilégios, aí você já vê a questão da lascividade, você já remete a isso, né? E quando a gente percebe o que seria mais pornográfico, né? Mais lascivo do que desperdiçar água num lugar como Arrakis, né? E, cara, é justamente isso. Esse é o lugar dos devaneios, esse é o lugar onde os limites eles não existem. Tá vendo o tanto de água sendo simplesmente desperdiçada, né? Se a gente levar nesse conceito. Eu acho isso fantástico. Não, antes de a gente começar a falar um pouco da sala, eu acabei esquecendo de trazer a treta do Hobbit, do Tolkien com Frank Herbert, tá? Algumas pessoas perguntam, Tolkien, será que Tolkien leu Duna? Inclusive, eu achei essa informação, quero dar os créditos aqui pro Tolkien Talk, um canal do YouTube, e aí ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala sobre isso, ele coloca uma carta do Frank Herbert, e aí o Tolkien, eu tô querendo só falar do Frank, o Tolkien foi convidado a fazer um prefácio do livro Duna lá na Inglaterra, e iria ser colocado lá. E aí ele respondeu o seguinte, né? No caso, pro editor lá na época da Inglaterra, que é o nome do cara, é John Bush. Obrigado por me enviar uma cópia de Duna. Recebi uma ano passado, de Lanier, e por isso já sei algo sobre o livro. E impossível para um autor que continue escrevendo ser justo com outro autor que trabalha nas mesmas linhas. Então é interessante que ele meio que disse assim, ele é muito parecido com o meu, ele cria universos, né? Então ele falou nesse sentido, né? Então eu não quero julgar, mas ele fala assim, pelo menos eu acho isso. Na verdade, não gosto de Duna com certa intensidade. E nesse caso infeliz, é muito melhor e mais justo para outro autor ficar calado e recusar-se a comentar. Você gostaria que eu devolvesse o livro, como já tenho um, ou que eu entregue? Ele não gostou, ele até, como é que ele fala aqui? Com certa intensidade, ele não gostou com certa intensidade. E aí eu tava vendo nesse canal, né? Que é interessante a forma como ele fala, que ele acha que o Tolkien era muito crítico com ele mesmo, sempre foi muito crítico com a sua escrita, e aí ele ia acabar sendo também com outros, mas tinha a questão religiosa, né? O Tolkien era muito católico, né? Sim. E o Frank Herbert pega exatamente as Bene Gesserit como modelo católico, jesuíta, para fazer uma crítica profunda a como a religião às vezes pode ser utilizada, muitas vezes ser utilizada, principalmente com a política, como algo em benefício próprio para a dominação, né? E o Frank Herbert também trabalhava muito com o sincretismo religioso, porque no universo de Duna as religiões se fundiram, budismo, islamismo, catolicismo, né? Tanto que a Bíblia Católica Orange é essa reunião,
essas várias vertentes religiosas que se unem para criar uma nova fé. E o Tolkien, com certeza, não era algo adepto a essa situação. Obviamente, como até O César. eu esqueci o nome do rapaz, me desculpe, que faz o Tolkien Talk, o Sérgio Ramos. Ele fala que, na realidade, o Tolkien gostar ou não é opinião de uma pessoa, né, cara? Então, assim, tipo, não é que ele esteja detestando ou dizendo que não leia, é porque ele não foi fisgado por Duna. Então, tranquilo, mas era essa fofoquinha que a gente falou muito do Hobbit, dessa porta redonda, oval, né? E eu também fico pensando se o Frank Herbert não fez também isso, tipo, como esse jardim, como foi falado aí, né? Esse jardim primordial de Adão e Eva, porque a gente meio que vê os hobbits, né? O condado, como se fosse isso, né? O local paraíso, né? O local puro, em que as pessoas são felizes, né? Que é o paraíso realmente idealizado pelo cristianismo. E o Frank Herbert meio que coloca num deserto, num planeta cheio de lutas e disputas, um local onde a pessoa vai pra lá e meio que foge dessa intriga e, tipo, fica naquele paraíso, né? Eu já acho, assim, pra mim, na minha concepção, o condado, para Tolkien, né? Ele não é o paraíso, né? O paraíso tem as terras eternas, isso é apresentado. Mas o condado, para mim, é a possibilidade, né? O que ele, de certa forma, ele ansiava, visualiza, né? Que a humanidade deveria ser uma humanidade mais coesa, exato, que ele ansiava uma humanidade mais coesa, mais conectada com um com o outro e com a terra e tal. E o Frank Herbert, de muitas formas, ele faz a corrupção disso, né? Porque ele, ao contrário de Tolkien, Frank Herbert, ele é pessimista, né? Tolkien, ele tem a escrita dele, apesar de tantas problemáticas que vão passando os personagens, no final das contas, é uma grande aventura onde o bem vai vencer o mal. Porque Tolkien, ele tem a visão maniqueísta das coisas. O Frank Herbert, ele quer corromper o maniqueísmo, ele quer apresentar os heróis da história, os heróis gregos, como eles são de fato, heróis falhos, né? Então, acho que isso incomoda também, né? Porque é uma contrapartida do que você apresentou na sua escrita. O que é interessante até de citar essa proximidade das duas obras na quarta capa, né, da edição aqui da Aleph, tem a citação do Clark, né? Dizendo que a única coisa que ele compara a grandiosidade de Duna é o Senhor dos Anéis. Então você vê que mesmo dentro do meio literário o pessoal tecia essas comparações justamente para essa questão do world building, né? Pela construção do universo, de línguas, da mitologia própria. Então fica bem. Outra coisa também que é inverso, que pode ter chocado um pouco o Tolkien, é que lá do Tolkien nós temos a sequência lógica, se fosse seguir ali no catolicismo, saindo do paraíso, passando pelo sofrimento, para depois chegar na redenção. Aqui não, aqui a gente tem o caminho inverso. Então a gente começa com a mudança, com a destruição, chega nessa parte do Éden, depois segue para outra coisa total, para lá na frente encontrar o Messias, que já está envolto em tantas outras coisas, sabe? Então isso pode ter chocado um pouco o professor. Mas a gente continua aqui sobre a análise, né? Nós estamos já na sala dos sortilégios. A Jéssica, uma das coisas interessantes é que existe até um vidro, né? Para filtrar a luz de Arrax. O que é interessante, a gente não se toca de como esse planeta ele é realmente opressor, né? Porque o sol de Arrax, ele é branco. Assim, o céu de Arrax de dia já é escuro. Então tu imagina um céu escuro com um sol branco leitoso. É um negócio sem vida, né? É um negócio assim que traz uma opressão para quem vive ali. Além claro, né, do calor, da falta de água, né, de todas essas questões. Mas eu queria colocar uma questão para vocês. A gente viu aqui, né, essa sala dos sortilégios. Ela tem uma coisa diferente das palmeiras, das tamareiras. Lembra das tamareiras que estão expostas lá no pátio, né? Sim. Porque apesar de mostrar a opulência, as tamareiras, elas ainda podiam ser vistas pelos nativos e ainda ser ressignificada com uma esperança de que eles futuramente poderiam ter isso no planeta todo, né? A sala do sortilégio é completamente oposto àquilo, né? É um local criado para o nobre opressor fugir daquelas condições extremas e se deliciar
com que ninguém mais no planeta tem acesso, somente ao cara que tem. Oásis E aí eu quero particular, só, e aí eu jogo pra vocês, isso parece a nossa vida hoje em dia, cada vez mais os nossos condomínios de luxo, né, em que quase não precisamos mais sair do local, porque lá tem academia, tem restaurante, tem shopping, e o cara fica lá num castelo com a sua sala dos sortilégios e não vai ver a pobreza ou a desigualdade, porque ele está ali num ambiente lindo, maravilhoso, paradisíaco, em que as outras pessoas que se lasquem. O que é que vocês acham disso? Eu acho um fator bem interessante. Esse daí, particularmente, esse é um dos meus capítulos preferidos do livro, cara. Quando você falou desse capítulo, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto demais desse capítulo. Eu acho que ele é um capítulo assim primordial para a figura da Jéssica, inclusive. A gente consegue ter várias nuances dela, de questão de técnica, questão da ordem, questão de fé, questão da maternidade, de inveja, de ciúme, de várias coisas que são tocadas nesse capítulo. Mas essa parte do retiro, até ela lembra de uma frase do Leto, porque ela lembra que fora desse quartinho, porque é até uma questão de aparência, fora desse quarto que é fechado hermeticamente para não entrar poeira, não entrar nada, a radiação do sol, o resto da casa, nenhuma entrada tem uma porta especial dessa. E o Leto fala, cara, não tem, porque isso é um símbolo de poder. Porque eu tenho recurso, mas eu não coloco porta especial porque eu posso aguentar isso daí. Só que você vê que é a aparência, mostrando pro lado de fora uma figura, e lá no seu cantinho escondido, você tem o seu conforto, tem o seu refúgio. Hildo, as tamareiras tomavam água de 100 homens. A Jéssica calculou que aquela sala, 1000 homens. 1000 homens poderiam viver com aquela água. Mas isso também é um tapa na cara da gente, assim, de entender, né? Quando você percebe, mas vamos usar a tradição, heróis, são incríveis. Gente, eles são a elite. E a elite é sobre isso. Independente se você é um cara maneiro, um cara que não humilha as pessoas, mas você é da elite. Eu até digo, uma das frases que eu digo muito para alguns amigos meus, assim, eu digo, gente, bilionário é uma aberração social que não deveria existir. Né? Independentemente, cara, e em Duna, nesse momento, é um tapa na cara de dizer assim, tá vendo como essas aberrações, enquanto as pessoas estão morrendo de sede, estão tomando café cuspido ou mijado, estão filtrando cocô nas costas. Por quê? Porque a elite tá pouco se fudendo, cara. Eles querem o melhor pra eles. E às vezes o melhor pra eles precisa ser escondido para que exista o domínio, né? Esse domínio social, essas amarras que ninguém percebe. E para ele também, no final dos contos, chega no final do dia, ele descansar, os seus pés cansados numa boa, sabe, piscina de águas termais, para dizer, é para isso que eu sou rico, né? Sabe? E olha só, na continuação ela acha não, tá lá a carta que foi deixada pela sua antecessora ali do castelo, escrito a Margot Lady Ferrig, que ela fala que este lugar lhe dê tanto prazer quanto deu a mim. Por favor, permita que esta sala transmita uma lição que aprendemos com as mesmas professoras. A proximidade de um objeto de desejo é uma tentação ao excesso. Nesse caminho jaz o perigo. E aí o legal é que a gente descobre que a Margot é uma Bene Gesserit. E aí a gente vê mais uma vez a Jéssica não consegue ainda, por mais que ela racionalize, ela não aceita o fato de que ela não é casada com o Duque, né? Porque quando ela vê aqui, ela fala assim, o pensamento amargo tocou Jéssica de passagem, o conde casou-se com sua lady, né? Então a gente também vê que Jéssica não processou isso, precisa ir pra psicanálise lá de Arrax para fazer para poder passar isso aí, né, do inconsciente para outra coisa. Inclusive, alguns dos problemas que a gente vê seriam todos resolvidos com terapia. Exatamente, com toda certeza. E aí eu queria só falar quem é esse Conde Ferrig, né? Nesse caso, os cuidados da terminologia do Império, mas do Conde Ferrig é interessante. O Conde Ferrig, ele é um primo por parte da mãe da Casa Corrino, foi companheiro de infância do Shaddam IV, do Imperador. E todo mundo fala de que o Ferrig seria o responsável por matar o pai do Shaddam IV, porque o Shaddam IV subiu ao poder com a morte do seu pai, Elrond IX, e todo mundo acha que foi o Conde Ferrig que matou o cara com veneno, né? Então é o amigo mais próximo do Shaddam, e ele estava nessa casa. Lembrando que até o Peter falou, ou foi o Barão, no capítulo 2,
que falou no Conde Ferry que ele era o cara responsável pelos contrabandistas, né? Ele era o imperador dos contrabandistas, porque ele estava ali também para poder desviar melange pro imperador sem ter que pagar nada pros Harkonnen, né? Então ele estava lá também para... Exatamente, o Barão, eu já estou confundindo alguns nomes. Mas é exatamente isso, então ele é um cara também de muita importância, e aí você vê uma coisa interessante, né? Como as Bene Gesserit são fiéis às Bene Gesserit, porque ela é a esposa do Conde, que é o cara que é o leal ao imperador, e ela tá avisando aqui, porque no caso, antes de ela avisar, a Lady Jessica, ela percebe que nessa mensagem primeira, ela é tipo um lembrete, um código, que existe uma outra mensagem que ela precisa procurar, né? E aí a gente vê a Jéssica que fala: Jéssica apalpou o verso da nota, esfregou a superfície em busca dos pontinhos cifrados, seus dedos detectaram os discretos pontos cifrados e começaram a lê-los de uma só vez. Eu fiz questão de ler essa parte da Jéssica tentando achar esses pontos cifrados, cara, porque o Frank Herbert, ele também se inspirou em muita coisa, da mesma forma que Duna, Star Wars, Matrix e Guerra dos Tronos se inspira em Duna. O Frank Herbert também se inspirou, principalmente no cara da ficção científica mais antiga, que é o Edgar Rice Burroughs, né? É o cara que fez o John Carter, né? Ele fez outras coisas também, né? Os livros mais... Né? O Tarzan, exatamente. E ele foi inspiração pro cara que fez o Elric. Qual é o nome dele? Que tu gosta, Rio? Michael Moorcock. Também foi. Então, esse cara era uma experiência. Aí eu vou ler pra vocês, cara, um texto da passagem que até a Aleph ela deixou de publicar, e eu consegui esse livro com a Aleph mesmo, pedindo lá, que era os deuses de Marte, não, o comandante de Marte. E aí, preste atenção nessa passagem. E diz assim: tomei consciência, no caso, o John Carter, tá? O John Carter, que é o personagem criado nesse livro, que começou com Uma Princesa de Marte, tem um filme também, que é uma sessão da tarde bem legal, que aí fala assim: John Carter encontra um pedaço de papel enquanto aprisionado no escuro. Tomei consciência de estranhas protuberâncias na superfície lisa da substância, semelhante a um pergaminho em minhas mãos. Por um tempo elas não tiveram nenhum significado especial na minha mente. Eu simplesmente estava ligeiramente maravilhado que eles estivessem ali, mas por fim pareceram tomar forma, então eu percebi que havia apenas uma única linha deles, como uma escrita. Os solavancos são uma mensagem secreta codificada. E assim, não é uma mera coincidência, tá, gente? Porque no caso, a Princesa de Marte, o Frank Herbert iria fazer Arrax, ia ser Marte, não ia ser Arrax, um planeta à parte, ele ia fazer tudo isso em Marte. Muitas das coisas do livro do Princesa de Marte, o Frank Herbert com certeza se copiou. Lá existe um planeta deserto, lá existe 2 luas, lá existe um povo guerreiro, né, parecidos com os Fremen, lá existe 2 casas brigando entre si. Lá chega uma pessoa, um forasteiro que vai para essa tribo para poder lutar. Claro que lá mais maniqueísta, né? Até o estilo, ele é aquele estilo formal do homem que protege a princesa, né? Aquela coisa mais antiga. Exato. Mas é interessante essa. E eu queria só pontuar essa situação. Mas eu quero passar para vocês e quero saber, gente, aqui a Lady Ferry, ela entrega tudo, né? Ela fala aqui que ela sabe de todo o plano, e ela disse que, olha, que não tinha as fontes delas eram poucas, ela sabia de tudo que ia acontecer. De nem eu comentei, eu acho muito impressionante, e você também ressaltou aqui, a devoção da ordem, né? Porque ela passa por cima da questão do marido, e ela solta a informação, ela fala: cara, não tenho tanta coisa porque meu marido não faz mais parte da folha de pagamento dos Harkonnen, mas, cara, é o que eu sei, você e seu filho estão em perigo, detalhe o plano que vai acontecer. Então você nota que, apesar de tudo, apesar do amor, por isso que eu comentei, cara, esse é um capítulo bem importante para entender um pouco também da dinâmica da ordem, porque ela se sobrepõe. E o que é interessante é que, ao ler a mensagem, Jéssica fica totalmente aflita. E é uma coisa que eu acho diferente do filme. Eu gosto, as Bene Gesserit são as minhas personagens principais. Eu gosto muito da Ordem, minhas preferidas, na verdade. Gosto muito da Ordem, gosto do plano delas, gosto dos demais livros que elas aparecem, são mais destacadas. Gosto demais, muito. E é interessante notar que nesse capítulo a Jéssica, ela tem um papel que ela engloba todos, praticamente, os professores
do Paul ali, ela consegue notar ali a questão da parte da ciência do Yue, ela consegue superar o Thufir, porque ela encontra a mensagem cifrada que foi deixada ali, e o Hawat já tinha passado na sala para fazer a varredura, né? Porque ele já tinha deixado a escora com o símbolo dele, então isso foi uma coisa que passou, fugiu a ele, ela calcula ali mais ou menos quanto tem de metragem na sala, então você vê que as Bene, ela tem realmente um conhecimento muito profundo de muitas coisas, elas são realmente muito perigosas. Então acho que essa mensagem ela é muito primordial para entender o quão importante é a ordem na rotina delas. Elas têm os planos delas enquanto mulheres, enquanto serviçais, as concubinas, os seus duques, mas a ordem está sempre ali atinando nos planos delas acima das outras coisas. Hildon, e a mensagem foi essa, né? Seu filho e o Duque correm perigo, prepararam um quarto para atrair seu filho, os Harkonnen o encheram com armadilhas mortais de fácil detecção, deixando uma que talvez passe despercebida, né? E o plano dos Harkonnen é que vai ter uma traição de um companheiro ou de um lugar-tenente de confiança. Essa é a mensagem que a Lady Ferring deixa para Lady Jessica. E não são mensagens boas, né, Hildo? Não são mensagens boas. São mensagens, inclusive, assustadoras, né? E é interessante o quanto... Eu acho que foi dito perfeito, assim, o quanto a ordem, ela, apesar de tudo, ela funciona, né, como um maquinário. E Jéssica recebe essa informação, sendo que Jéssica tá completamente perdida, desconfortável, tá num lugar que não lhe pertence. E nesse momento, eu acho que é quando Jéssica, ela vai ligar o sinal de alerta dela ao máximo, né? Porque apesar de todos os pesares, ela se sentia confortável, né? Ela se sentia que, bom, existe uma problemática, existe uma profecia, mas eu acho que a gente consegue sair dessa. Eu acho que esse é o momento que Jéssica liga assim o alerta dela e diz assim, não vai ter o que fazer. Qual o caminho que eu vou ter que seguir? E é por isso que eu adoro Jéssica o tempo inteiro nessa história, porque Jéssica sabe, eu sei que você ama o Duque, por exemplo, mas o Duque ele é falho porque ele é inocente em vários aspectos. Ele é tolo, né? Enquanto Jéssica vai catando, procurando onde é que eu tô, e eu disse assim, olha, eu preciso salvar o meu filho. E apesar dessa história ser sobre o Messias, ser sobre o Paul, né? Pra mim essa história é sobre Jéssica, e o quanto Jéssica salva, né, o legado dela. E é nesse momento que eu acho que ela, pelo menos eu quando eu tava lendo, eu senti que pronto. É a patroa. É aqui que Jéssica vira essa chavezinha e diz assim, ok, eu vou ter que entrar no jogo, né? Estou falando isso, Hildo, assim, muito bem colocado, e aí eu passo até essa reflexão pro Henrique. Como você falou, esse momento aqui é o crucial, porque assim, como tu disse, ela tinha a esperança que o filho seja o Kwisatz Haderach. O Duque tem a esperança que o filho dele seja um Duque Mentat, que vai ser um Duque melhor do que ele. E eles fizeram planos de ir para Arrax e conseguir as coisas. Nesse momento aqui é quando finalmente o perigo, né, a morte chega perto de um dos deles, né? Dos que são caros, dos que são amados, do filho, né? Uma coisa assim. Eles estão lá dando pode vir, eu me garanto, mas chegou pro filho. Não foi para ela. Chegou pro tesouro deles, né? Chegou pro tesouro deles. Falou. Será que vale a pena? Isso, é porque como você falou, Duque, ele tinha planos para Paul. Jéssica também tem planos para Paul. Ou seja, Paul né? E Paul é o maior troféu desses dois, a maior construção, é o legado desses dois. E esse é o momento que, infelizmente, o Duque ele não vira a chave, apesar dele vai se revoltar, a gente vai ver mais à frente. Mas ele não vira a chave de que estão destruindo o legado dele. E eu acho que isso movimenta muito Jéssica, porque essa chave ela vira muito rápido. Aí a gente continua aqui, nós estamos já praticamente indo pro final aqui do capítulo, porque agora o que acontece são coisas muito rápidas. O menino Paul sai do seu quarto com o caçador-buscador na mão, e aí ele chega lá, encontra Jéssica. Eu acho engraçado as pessoas dizem que Duna não é engraçado, mas tem humor em cada um dos detalhes, né? E aqui esse aqui eu comecei a rir, que fala assim, quando ele chega lá, né? Ele chega todo
Ele falou despreocupadamente, mas ela percebeu o esforço por trás daquele tom de voz. O Paul chega, menino de 15 anos, né? Querendo se mostrar que é um homem, aí ele fala, um caçador-buscador. Eu o peguei no meu quarto e esmaguei-lhe o nariz. Mas quero ter certeza, a água provocará um curto-circuito. Tipo, ele chega assim, eu tô morrendo de mãe, tentaram me matar, mas aí ele não pode chegar. Vai xinga desse lascar porra nenhuma. Ele não pode chegar assim, né? Então é legal quando ele chega, coloca lá na água pra matar o caçador-buscador, pra ver se tinha alguma coisa. E aí a gente vê aqui, cara, que o Paul, Henrique, era um etarista. Cara, o Paul é um etarista. Eu vou até... porque é importante passar aqui para as pessoas. Total. Vou até colocar o significado aqui. O etarismo, gente, é tipo de opinião que consiste no preconceito, na intolerância, na discriminação contra as pessoas com idade mais avançada, né? Que é a partir de 60 anos, né? E aí, Paul começa falando da Charlotte Mapes, né? Eu tava lá no quarto, este buscador quase pegou a velha que foi me acordar, né? Que é a Charlotte. Aí a Jéssica, você tá falando da Charlotte Mapes? Fala o nome dela, meu filho. Não tô entendendo. Não é velha, né? É Charlotte Mapes, né? E aí, logo depois, eles falam do Tuffy Howard, né? E aí o Paul fala exatamente, né? Ele tá ficando... Será que ele não tá ficando velho? Ele tá ficando velho, tá sobrecarregado de trabalho. Poderíamos aliviá-lo um pouco, né? Então a gente vê um pouco o Paul meio que dizendo, não, cara, vamos tirar esse pessoal. Somente o Tuffy, aí a gente vê a Jéssica, cara, a grande Jéssica, dando uma lição nele, né? Tipo assim, cara, o cara serve a gente há 3 gerações, já salvou a gente de várias coisas, fez a gente chegar aonde a gente está, e tu tá querendo desprezar, deixar de lado o cara, só porque tu acha que ele tá mais velho, você aí com 15 anos tá se achando o maior intelectual do mundo, o maior estrategista do mundo. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essa atitude etarista do Paul. Não, isso aí foi bem importante também, essa parte do capítulo, para mostrar o quão imaturo ele ainda estava sendo, mas nem o Hildon trouxe também, foi justamente aí que os Atreides foram arranhados na redoma de vidro, sobre o príncipezinho deles, né, cara? O menino perfeito, o cara treinado pelos melhores, o cara que foi criado e manipulado para o sucesso. Ele é o fidalgo na sua excelência. Então aí que eles viram, cara, o meu projeto realmente ele não valeu de nada. Por um triz, ele não acabou. Então é justamente aí que o perigo bate na porta e fala, velho, se vocês não prestarem atenção, não tem mais nada pra vocês. Realmente chegou o perigo aqui e a gente não tá brincando. Então foi meio que mais que uma mera tentativa, já foi o aviso, falou, não tem salvação pra vocês. A gente chegou e se preparem, daqui a pouco o chicote vai estralar. Então você vê esse temor nela quando ela tá lendo a mensagem, que ela pensa em sair correndo pra ver o filho, só que ela se controla e fala, não, tem que terminar de ler a mensagem pra ver o conteúdo todo e tudo. E justamente... esse controle, exatamente, né? Controle que ela tem. Justamente nessa hora aí que ele fala do Tuffy, que ela fala, cara, ele merece todo o respeito sempre de todas as coisas que ele já fez pra gente. E é realmente bem desrespeitosa essa postura dele, por ele estar se achando muito capaz em muitas coisas. Só que uma coisa que fica bem clara, que eu gosto muito dessa cena no filme, que ficou perfeita, é quando ele chega na sala, que ele vai falar com a Gaius Morhen, com a reverenda, que ela usa a voz e fala, cara, vem aqui. E passa num lapso, isso. Ele já tá na frente dela, fala, cara, ajoelha. Ele já vai ajoelhando e fala, cara, como você ousa usar a voz em mim? E ela, cara, caga pro que ele tá falando e continua. E você pode ver que no começo também, você vê que o Marrentinho ainda não tinha levado um tapa na boca. Porque ele fala lá também, ele trata a reverenda como velha. Ele também chama ela de velha isso, lá no começo. Isso. É uma bem desrespeitosa, mas ela caga pra isso e continua a falar, meu, presta atenção, fala, esse moleque. E então é bem importante mesmo na questão da maturidade dele, pra onde tá seguindo, e a Jéssica puxando a orelha. E aí o que é legal, que não somente como Bene Gesserit, mas também como mãe, de falar, cara, perfeito, tem que educar esse menino. Respeito. Exato, não só na ordem dos saberes, mas na ordem da educação também, né? O respeito. Cara, Hildon, e ela fala aqui pra ele uma coisa muito interessante, né? Porque o povo fala assim, mãe, vamos agora... Eu e você, né? Talvez seria melhor examinarmos a casa nós mesmos, eu e você, né?
Seus olhos talvez vejam coisas que os outros deixariam passar, e eu também, né? Porque eu fui treinado por você. E ela fala, esta ala era o único lugar que eu não tinha examinado. Eu a deixei por último porque o Howard tinha analisado pessoalmente. Eu sei, tipo assim, meu filho, eu já passei por isso aqui também. Eu já tinha examinado tudo isso. Então, assim, passou por mim e passou pelo Howard, todas as outras salas, né? Eu também tinha examinado todas as outras salas. Então, para mostrar que, cara, não é isso. Não é esse o ponto da questão. Não é porque ele tá velho ou porque... Não, é porque tem muitas demandas, né? E os caras foram mais espertos do que ele, né? E a gente vê essa conversa. Não, até é uma armadilha preparada, né, cara? Não foi feito nas carreiras. Exatamente. Pois peraí, vamos preparar as armadilhas da forma certa. Não, eu queria também te perguntar uma coisa, Hildo. Quando eles descobrem, porque a Shadow Maps fala, ó, tem um traidor. E a Lady Ferron fala pra ela, ó, tem um traidor. Não tá fácil demais dizer que tem um traidor, né? Então, qual é a intenção real? Até a Jéssica fala, será que é só fazer com que eles fiquem confusos e suspeitando um dos outros, Hildo? É porque além de você arquitetar as coisas e criar esse ambiente hostil e perigoso, é importante também criar o ambiente hostil na mente das pessoas, né? Não é apenas o perigo físico, o perigo psicológico, né? E a trama dentro de trama, sabe? Isso é um dos maiores danos que se pode causar dentro de um ciclo político, que é o que eles querem fazer. Então, assim... E eles já são paranoicos, né, Rico? Então, assim, são armadilhas instaladas de várias formas possíveis, né? Quando, assim, tem toda a minha problemática com o próprio Yue, né? Mas você vê que ele é uma armadilha humana, porque foi instalado armadilhas na mente dele. Ele não tem certeza de nada, e ele só trabalha com a esperança, né? E às vezes a esperança, ela não é combustível suficiente. E quando só tem isso, sem nenhum outro dado, você fica perdido, cara. E você comete erro, você comete loucuras. Então, eles estão indo muito bem, porque as armadilhas, elas não são apenas físicas. Né? E até o Paul comenta, né? Será que é o Yue? Aí a Jéssica, não, ele tem tanto ódio dos Harkonnen, né? Que ele não vai ser essa pessoa, né? Então, meio que ele... O funcionamento também, né? O funcionamento dos médicos. E aí a gente finaliza esse capítulo, porque é um capítulo que a gente sempre fala, né? A Duna, o Frank Herbert escreveu uma ficção científica ali, muito ali com ar de fantasia, né? Porque... Ela começa a perceber lá uns sinais que estão sendo enviados, né? Nesse caso, sinais de luz, né? Como se fosse enviando mensagens secretas, né? Ela fala assim, alguém mandando sinais. Aí ela fala assim, sinais. E eles a enchiam de premonições. Assim, é muito fantasia isso, né? Premonições, sinais, não literalmente sinais físicos da luz, mas sinais de tudo, né? Sinais de que algo ruim pode vir a acontecer. E a gente finaliza esse capítulo 10 dessa forma, obviamente. Então vamos ouvir as considerações finais de cada um. Grande Hildon, grande Henrique, Nerd Divino. Finalizamos um capítulo muito legal, muito cheio de referência, easter eggs, muitas coisas. Fomos para Tolkien, fomos para o Princesa de Marte, Edgar Rice. Tem muita coisa aqui para falar, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês acharam de mais interessante. Eu vou começar pelo Hildo, claro. Hildo, primeiro, faça o seu jabazinho. Alguém quer fazer um podcast? O que é que ele faz? Quer fazer seu podcast, não sabe, não sei editar, não sei como faz. Entre em contato com a nossa empresa de edição de podcast, a Radiola Mecânica, no @radiolamecânica ou radiolamecânica@gmail.com, certo? Que a gente vai bater aquele papo, entender como é a sua ideia, a sua proposta, e vamos transformar essa ideia em um podcast. Então fala com a gente, vem pra cá que vai dar certo. E esse capítulo pra mim é um capítulo que eu curto demais, porque é um capítulo de despertar de Lady Jéssica. E Lady Jéssica, vocês vão perceber, gente, que ela vai impulsionar muito essa história. Ela já impulsiona essa história. Ela é por conta desse lado desafiador dela que essa história existe, porque se não fosse Lady Jéssica desafiando a ordem, desafiando todos os paradigmas que a sociedade pressionou que ela seguisse, nós não teríamos a história de Duna. E esse é o momento do despertar dela, diferentemente de outros personagens que precisavam ter
esse despertar e não tiveram, né? É um capítulo também que me faz acordar para as questões sociais, né? E mais uma vez eu digo, gente, parem de ser fãs de bilionários. Parem de idolatrar bilionários, gente. Bilionários é uma aberração social. E o Frank Herbert apresenta isso, né? Enquanto as pessoas passam sede, morrem de sede, precisam filtrar água, os bilionários, né, dessa sociedade dele, vivem as suas câmaras do sortilégio, né? Então, vamos distribuir esses bens, gente, pelo amor de Deus. Perfeito, Hildo, perfeito. Hildo, e aqui a gente recebeu hoje, primeira participação, primeira de muitas, cara, né? Que massa. Muito legal, Sim. muito legal, Henrique, aqui do Nerd Divino. Henrique, antes de você falar suas considerações, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que é o Nerd Divino, sobre leituras coletivas que você faz e sobre a leitura coletiva futura aí de Duna. Fala um pouco, faz um jabazinho, fala um pouco de você, do seu canal, e aí depois faz a tua consideração final desse capítulo. Nerd Divino é um perfil criado pro Instagram, na verdade, onde eu falo de cultura nerd em si, mas o foco principal é literatura. Isso já falo de literatura e coisas nerds desde 2015 na internet, mas com o foco mesmo Nerd Divino ali a partir de final de 2018, quando eu comecei o projeto em si. E eu acredito que ler é divino, sabe? A cultura é divina, tem que ser compartilhada, que é isso que a divindade serve, para compartilhar coisas. E eu sempre fui nerd desde menino, então eu fiz a junção ali e ficou Nerd Divino. E eu sempre primei por essa questão das leituras coletivas, né? Já fiz leitura coletiva para todo mundo, para questão para Darkseid com Star Wars, para Aleph com outros livros, para Suma, para todo mundo, porque eu gosto de compartilhar, mais que tudo, de colher experiências, trocar ensinamentos ali, outras visões de outras pessoas, sempre enriquece muito mais a literatura. E com relação a Duna, essa vai ser a terceira que eu promovo já, porque a primeira foi ali em 2019, depois em 2021, quando surgiu ali o pessoal para começar a assistir o filme. Então foi, cara, já todo mundo comprou, que saiu o anúncio do filme, foi feita uma campanha bem massiva pela Aleph na época. Então muita gente tinha parado, não tinha lido, falei, cara, vamos assistir antes de ver o filme, vamos ler antes de assistir o filme, tudo, vamos pra cima. E agora, antes de sair a segunda parte, vai ser a terceira leitura coletiva, que eu vou ali presidir com o pessoal para realmente fazer esse aquecimento para a segunda parte. Então o plano ali é a primeira parte do livro, ler no mês de julho, depois finalizando ali comecinho de agosto, para fazer a primeira reunião ali no Meet com todo mundo, participando, trocando experiências, depois dando continuidade até ali em setembro retomar e finalizar na segunda discussão. Mas é isso, me disse 24 horas, eu conto com vocês, no presente especialistas e tão amantes quanto eu desse universo riquíssimo, todo mundo tem que conhecer. Estaremos por lá. Eu que agradeço pelo convite, estou realmente honrado, despendendo umidade aqui. Show de bola. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Quero que tu fale agora as tuas considerações finais desse capítulo 10. Cara, eu acho um capítulo, como disse aqui no decorrer, né, da nossa conversa, acho um capítulo muito importante pro livro como si. A Jessica é uma das minhas personagens preferidas do livro, da obra em si, do Frank Herbert, de toda a saga de Duna. Acho ela muito emblemática, que nem o Hildon comentou, ela realmente é um motor que leva a história adiante, leva os acontecimentos adiante. Eu acho muito importante, principalmente que muita gente comenta, mas por que não tem a figura feminina na ficção científica? A gente não encontra muito no Asimov, tem ali a Susan Calvin no Robô, tem uma participação ou outra ali na trilogia da Fundação, Tolkien não tem muita coisa na fantasia de mulher. Geralmente, infelizmente, a literatura de ficção científica escrita por homens é muito nichada. Então, geralmente, a gente tem que ver ali, realmente, na figura do homem, sempre levar adiante. E em Duna, não. A gente tem ali um revés disso. Nós temos as Bene Gesserit como o grande motor de toda a saga. Então eu acho isso fenomenal. É um dos pontos que eu sempre destaco quando eu vou propagandear a Duna. Eu falo, cara, a presença feminina ela é muito importante, relevante e fundamental para a obra. Então esse capítulo ele demonstra muito a capacidade da Jéssica, a importância da Ordem e tudo o que elas conseguiram construir e o que elas são capazes de fazer. Isso já alertando para o perigo. Então, aqui o que o Hildon comentou, é aqui que a gente tem o start. É aí que acende a fagulha para o que vai realmente... É como se fosse o princípio do fim. É ali que fala, agora a coisa fica séria mesmo, daqui para frente... Respirem e entrem na água, porque o Scott vai falar. Perfeito. Grande Hildon, eu vou fazer as minhas considerações finais. Antes, só lembrar que, por favor, quem tiver interesse nesse universo de Duna,
Sigam também as redes sociais do Duna Hacks Brasil, Instagram, Twitter, as redes sociais do DunaCast, também Instagram, Twitter, e temos diversos grupos de WhatsApp, Facebook, Discord, Telegram. Você escolhe, entra e vai bater um papo com a galera que tá curtindo. A gente tem inclusive um grupo de ouvintes do DunaCast, 71 pessoas que ouvem, né, o nosso podcast, e estão lá comentando, conversando, dando sugestões. A gente tem um grupo especial de WhatsApp só para quem é apoiador do Catarse, que aí a gente tem detalhes, mimos de especiaria, informações mais rápidas do que em outros locais, falando um pouco sobre... Lá chega antes. Então vai lá nos apoiar no Catarse e, obviamente, falar um pouco sobre esse capítulo. Realmente também para mim é muito, muito bom ver como o menino Paul, né? O menino Paul, ele tá ainda extraindo informação, e por isso que ele tem um pai que é sensacional, que é o Duque Leto, e uma mãe que estão ali para dizer: meu filho, não é dessa forma. Vamos sentar aqui, né? Baixa as orelhinhas um pouquinho, que você não é essa Coca-Cola no deserto, né? A última Coca-Cola no deserto. Vamos ver as coisas de uma forma mais diferenciada. E aí, como vocês falaram, como o Henrique e o Hiro falou, as Bene Gesserit realmente também para mim são um ponto fundamental. Eu fico apaixonado por elas, são sensacionais. Elas são tão incríveis, né, que numa galáxia muito, muito distante, eles fizeram a versão masculina das Bene Gesserit. Total. Muito bom. Mas eu amo Star Wars. Mas eles fizeram. Mas fizeram, né? Então é isso. Eu acho que a gente destrinchou muito esse capítulo. Agradecer mais uma vez Hildo e Henrique do Nerd Vindo por esse episódio. E até a próxima, até o episódio 11. Um grande abraço. Valeu, galera. Até a próxima. Pessoal. Obrigadão. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com